Muito boa noite, estamos chegando com o placar Transamérica nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2015. A partir de agora, as informações do esporte para você aqui no placar Transamérica. E o Curitiba, que conseguiu uma belíssima vitória ontem contra a equipe do Santos por 1-0, está fora da zona do rebaixamento. O Atlético foi a Recife e conseguiu empate em 0-0 contra o Sport. E o Tricolor, o Paraná Clube, perdeu a última partida em casa para o time do Bragantino por 2-0. A partir de agora você confere aqui no placar Transamérica e muito mais. Vamos falar também da equipe do Londrina, que infelizmente não conseguiu o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos até as 20h30. A minha lateral direita, o nosso Enio Cavalli, comentarista aqui do placar Transamérica, né, para o seu boa noite. É claro, o Enio que consagrou, falei esses dias, consagrou muitos atacantes nas categorias de base, mas fiquei sabendo também que acho que deu um chutinho no Profi. Tudo bem, Enio? Boa noite. Boa noite, Joel, mas faz tempo que dei chutinho no Profi, já viu? Em 84, cara. 84. Já faz alguns anos. Boa noite a você, boa noite, Luardon, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Meu destaque vai para o Atlético, que há 5 partidas não perde no comando do Cristóvão Borges, né? Mesmo jogando mal ou bem, o Atlético está se mantendo, né, João? Então amanhã vamos falar bastante dos 3 clubes da capital. Legal, a minha lateral esquerda, ponto esquerdo, eu falei lateral esses dias, ele já queria jogar com a 10, né? Eu falei, quer dizer, pode não, joga com a 11, já pode falei. Pode ser com a 10, né? Se tiver intimidade, joga com a 10, porque para jogar com a 10 tem que ter muita bola no corpo, como se diz o meu amigo Valmir Gomes, senão não emplaca. Ou um bom lobby. Tem muitos que tem empresário que coloca pé na seleção. É verdade. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Joel. Boa noite, Enio. Boa noite a nossos telespectadores. O meu destaque hoje vai para Erielton Carlos. Que nome, hein, cara? Erielton Carlos. Quem será? Há um mês atrás diziam que nem Guardiola, nem Luxemburgo, Muricy dariam conta e iam salvar o time do Curitiba. Mas ele, o verdadeiro pai das pedaladas como jogador, Pachequinho, deu conta. Erielton Carlos é o nome da figura. E é sangue bom, grande profissional. Bem, você pode ligar aqui para o placar Transamérica, 3240-5940. Participe com a gente, você pode dar a sua opinião no 3240-5940. Você é torcedor do Atlético, do Paraná, do Curitiba, enfim, participe com a gente aqui e você vai concorrer aos nossos prêmios desta segunda-feira. Nós temos aí um violão, um belíssimo violão da Aeroco Music, na 7 de setembro, 3.146, e um microfone sem fio profissional da JWL Brasil. Ligue 3240-5940 aqui no placar Transamérica. Vamos com as primeiras informações do Verdão, né? Pelo menos até agora está bem, conseguiu um resultado importante contra a equipe do Santos, venceu por 1-0, o torcedor respirou um pouco mais aliviado, mas nem tudo está ganho, ainda tem 2 partidas decisivas na Série A do Campeonato Brasileiro. Para falar do Verdão, está chegando aqui no placar o nosso Daniel Valdrigues. Um abraço, boa noite, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha aqui o placar Transamérica. Estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão ontem no estádio Couto Pereira vazio, já que o time alviverde cumpriu a punição de não ter torcida na partida diante do Santos, debaixo de muita chuva, venceu o time paulista pelo placar de 1-0. A vitória tira o Coritiba momentaneamente da zona do rebaixamento, faltando 2 rodadas para o final da competição. O Coritiba ainda encara o Palmeiras jogando fora de casa e a última rodada contra a equipe do Vasco e depende apenas de si para se manter fora da ZR. O Verdão está com 40 pontos, 15ª colocação, à frente de Avaí e Figueirense, a dupla de Santa Catarina, que disputa junto com o Coritiba, Goiás e Vasco da Gama a possibilidade de se manterem dentro da Série A para o ano que vem. Foi a 10ª vitória na competição e a 2ª vitória consecutiva sob o comando de Pachequinho. O time alviverde que entrou em campo ontem teve o futebol do goleiro Wilson, a presença do Leandro Silva, o Alisson Maia, Juninho e Carlinhos no sistema defensivo, João Paulo Cáceres, depois Guilherme Parede, Juan, Thiago Lopes, Kleber Gladiador, depois o Ícaro, Henrique Almeida, o autor do gol, depois Lúcio Flávio. Após a partida, o técnico Pachequinho concedeu a entrevista coletiva e falou a respeito da importante vitória diante do Santos pelo placar de 1-0. Foi um jogo extremamente difícil em todos os aspectos, né? Qualidade técnica da equipe do Santos, o campo pesado, então foi um jogo que tinha que ter muita superação, muita vontade, e esses atletas demonstraram isso dentro de campo. Thiago, um garoto da base, né? Acreditamos no potencial do atleta e fez uma bonita jogada e que saiu o nosso gol. Então o grupo está de parabéns pelo que eles fizeram, lutaram até o final, não desistiram em nenhum momento, mas a luta ainda continua, né? A caminhada ainda
A gente tem mais 2 compromissos, 2 jogos. E temos que ter esse espírito. Tá aí a palavra do técnico Pachequinho. Daqui a pouquinho eu retorno falando mais a respeito do Coritiba aqui no Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios. Tá legal, tá o Daniel Valdrigues com as primeiras informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Vitória importantíssima do Coritiba contra o Santos. Muitos não acreditavam, né? Na vitória do Coritiba contra o Santos. É o Santos todo poderoso. Realmente o Santos é uma grande equipe, mas fora de casa não tem se apresentado bem. E o Coritiba, que cresceu muito nessa reta final, não poderia ser diferente, né? Marcelo Nardon, Enio Cavalli, uma vitória em casa, mesmo sem os torcedores dentro do estádio, mas fora marcaram presença em bom número. E os jogadores sentiram também esse incentivo fora do estádio. A torcida, ela, desde no hotel, ela fez a recepção dos jogadores no hotel, fizeram uma carreata até o estádio do Coritiba. Isso mexe um pouco o jogador. Ele sabe que a torcida não ia estar ali presente dentro do estádio, mas ela estava de alma ali, passando energias. E falando do jogo, cara, foi um primeiro tempo muito ruim do Coritiba, não tem que... Foi um péssimo, acho, dos dois. O Santos também não jogou bola, o campo muito encharcado, mas no segundo tempo, a saída do Cáceres e a entrada do... Thiago Lopes? Não, eu acho que foi o Thiago Lopes que entrou, mudou o jogo. O Coritiba foi pra cima, jogou muita... Não, foi do Paredes. Do paraguaio lá. O Piazão, que é da base, e é paraguaio. Jogou muito, o Coritiba cresceu, foi pra cima e era para ter até mais, ampliado o placar. Só que daí no finalzinho do jogo tomou aquele sufoco e 1-0, ficou de bom tamanho e agora nada está ganho ainda. Tem mais 2 batalhas, porque se acaso inventar de escorregar contra o Palmeiras, volta tudo no sufoco de novo. Mas o detalhe, né, Marcelo, Enio, o jogo, quer dizer, todos os jogos são decisivos para o Coritiba. Agora, esse contra o Palmeiras, principalmente, é o jogo-chave, eu acredito, porque 3 pontos, conseguindo a vitória contra o Palmeiras, porque não pode depender do último jogo contra a equipe do Vasco. Sim, toda a vida. Eu acho que não pode deixar para o último jogo. O Vasco vai ser uma guerra daí, né? E você falou bem, né, Joel? Cada jogo do Coritiba é uma final de campeonato agora. Então, o próximo jogo, que é do Palmeiras, é o jogo do título. O Coritiba tem que pensar assim. Joel, o único adversário do Coritiba mesmo agora é o Avaí. O porquê? O Coritiba tem maior número de vitórias que o Vasco, se igualar, e tem um saldo de 9 gols do Figueirense. Ou seja, se acaso vencer o Palmeiras lá, ele fica sossegado. Aí a briga dele vai ser contra o Avaí, mas ele já tira 2. Isso o Figueirense. O Coritiba tem 3 derrotas, né? O Coritiba tem 3 derrotas, não é isso? 3 derrotas. 13. Tem um ponto. Tem 3 derrotas. Tem mesmo número, o Figueirense tem mesmo número de derrota que eles. Veja aí, João, não sei se tem. Entra no saldo. O Curitiba porque o primeiro critério é o número de vitórias. Isso. Certo? E o segundo é saldo. Saldo de gol. O 13. E o Figueirense parece que também tem o mesmo número. É o mesmo número, só que é saldo de gol. O Avaí que dá uma diferença ali. O Avaí, ele tem uma vitória a mais. Aliás, peraí, o Curitiba tem aqui 16. É isso mesmo, né? 16 derrotas. Que o primeiro critério é número de vitórias. Depois vem saldo de gols. É verdade, vitórias. O Coritiba tem aqui apenas 10 vitórias. Desculpa, 10 ele e 10 o Figueirense. Tá certo, o Figueirense também tem 10. Então, o Coritiba tem que se cuidar porque o primeiro critério é o número de vitórias. Com certeza. Então, aí que o Coritiba talvez terminar empatado e daí o próximo é saldo de gols. Só que saldo de gols, o Vasco tem 27 gols menos. Exatamente, o Figueirense tem 8 gols a menos. Mas acho que o Curitiba tem que fazer a parte dele. Tem que jogar a parte dele. Para ganhar contra o Palmeiras, até porque o Palmeiras tem essa decisão também pela Copa do Brasil contra a equipe do Santos. A única coisa que resta para o Palmeiras é buscar o título da Copa do Brasil. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês não concordem comigo. Eu preferia que o Curitiba pegasse o Palmeiras com o time principal. Porque se for um time misto, o time misto do Palmeiras é melhor que o principal. Na minha opinião. Mas o time do Palmeiras... O time está embalado do Curitiba, nós sabemos que vai ter muitas dificuldades. Não vai ter, eu acho que ambos ali vai ser... Mas tem condições de vencer sim. Porque o próprio Marcelo Oliveira sabe que é muito difícil ele ficar para 2016. Qualquer resultado, ou ele classifica o Palmeiras no Libertadores, ele sabe que o emprego dele está em jogo, entendeu? Ele só fica se ganhar o título da Copa do Brasil. E olha lá. Bem, o Atlético foi a Recife e conseguiu empatar com o Sport em 0-0. Eduardo Destre está chegando com as primeiras do Atlético aqui no Placar Transamérica. Um abraço, boa noite, Eduardo Destre.
Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco aqui no Placar Transamérica desta segunda-feira. O Atlético Paranaense empatou ontem contra a equipe do Esporte Clube do Recife, jogando na Ilha do Retiro, em Pernambuco, um jogo atípico, até porque tivemos portões fechados. Mas o resultado, segundo o técnico Cristóvão Borges, foi satisfatório. Aliás, o treinador atleticano aproveitando aí para fazer observações e, segundo ele, o comportamento da equipe rubro-negra foi muito bom. O resultado, a somatória de mais um ponto positivo dentro do Campeonato Brasileiro, dentro desta temporada 2015. O Atlético já soma pontos a 5 jogos na competição. São 2 vitórias e 3 empates, portanto, 5 jogos de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro, temporada 2015. Como eu disse, o técnico Cristóvão Borges já aproveitando estes jogos sequentes, finalzinho do Campeonato Brasileiro, para fazer, entre aspas, aí um vestibular com os jogadores da equipe rubro-negra. A exemplo do que aconteceu com Kleberson, zagueiro que ontem voltou a vestir a camisa rubro-negra e pela primeira vez foi bem dentro da competição. O Everton já é uma realidade, goleiro que completou ontem 200 jogos com a camisa atleticana. E é claro que aos poucos o Cristóvão vai dando chances para outros atletas que vinham sendo pouco utilizados. O Roberto hoje já passa a ser uma realidade, o Sid Clay é titular da equipe, o Evandro, dia desses, fez 2 gols. São aí situações que o Cristóvão vai resolvendo, visando e objetivando a temporada 2016, e é claro que já passa este planejamento pelo final do Campeonato Brasileiro desta temporada. Próximo compromisso será contra o Flamengo no domingo, jogando às 19h30 na Arena da Baixada. Por falar em Arena da Baixada, hoje, no período da tarde, uma coletiva na Arena falando a respeito da grama sintética. A empresa Global Stadium, juntamente com os mandatários do Furacão, dentre eles o presidente Mário Celso Petralha, falando dos benefícios do gramado artificial, a grama sintética que será instalada na Arena da Baixada. Este, o fato mais importante de hoje no Atlético Paranaense com relação aos bastidores. Por fim, já que estamos destacando os bastidores desta eleição do Atlético Paranaense, muitas polêmicas em relação às eleições, as redes sociais como WhatsApp, Facebook e alguns ataques aí entre o candidato Henrique Gaed, o próprio Márcio Lara, que hoje é diretor de futebol, mas compõe a Cap Gigante, a chapa Cap Gigante. Isto realmente vem acontecendo e os bastidores do Furacão estão aí enfervescendo esta corrida eleitoral visando o comando do clube no ano de 2016. Por hora, nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Tá legal, tá aí Eduardo Destre com as primeiras informações do Atlético aqui no Placar Transamérica. Um empate importante, né? O Atlético teve algumas oportunidades, 0-0. O Atlético tá tranquilo, né? Em relação ao Campeonato Brasileiro. Para pro Sport foi um resultado ruim, que o Sport ainda sonhava, briga, né? Buscava o G4. O G4. Agora, como o Sport buscava o G4, agora praticamente está fora. Mas o empate acho que foi um bom negócio para o Atlético, porque jogar na Ilha do Retiro, mesmo sem torcida, é muito difícil ganhar lá. O Sport é sempre favorito quando joga em casa. E mais uma vez o Everton, né, foi o melhor jogador em campo, né, Joel? O Everton vem se destacando a várias partidas, né? Agora, o Atlético estão falando que está fazendo experiência. Eu não concordo muito com esse negócio de experiência, porque já estamos no final do campeonato. Você acha que toda a comissão técnica não tem um scout de qual os jogadores que vão ficar? Não é 2 ou 3 partidas que eles vão falar, esse vai ficar, esse vai ser. Ele já tem a listagem. Então, acho que esse negócio de experiência para 2 ou 3 partidas é só para, como é que se diz, para inglês ver, porque ele já sabe os atletas que vai ficar ou quem não vai ficar. Não é 2 partidas que vai dizer que o cara vai ficar ou não. Meu pensamento é assim. A ideia do Borges, né, Cristóvão Borges, não é Cristóvão Colombo que foi falado aqui. Fui eu que falei. Ele tá jogando, eu acho que ele quer conhecer os jogadores, não quer ver papel, ele quer ver o jogador em atividade e tal. O Atlético agora vai cumprir tabela essas 2 partidas. Acredito que ele aqui, pelo menos em Curitiba, ele venha fazer teste, principalmente o jogo contra o Flamengo no final de semana. O Atlético agora tem que... Talvez o único jogador que não conhece ainda, que está voltando de contusão, é o Kleberson. O restante, todos eles já conhecem. Ele jogou bem, né? Que está voltando agora, ficou 6 meses parado. O restante, todos... bom zagueiro e a prata da casa, né? E também, se está fazendo o teste, aí vem, tá certo, o goleiro do Atlético hoje é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.
Não tem, eu acho, um que seja melhor que ele. Mas já está com proposta lá e lá. Então, se fosse para fazer teste, colocava um goleiro de reserva, um goleiro suplente. Você falou em goleiro. Tem o Santos e tem o Rodolfo. Sim. Você falou em goleiro, vamos fazer o seguinte, né? O Everton, 200 partidas com a camisa do Atlético, que beleza, né? E ele fala aqui também no Placar Transamérica sobre essa grande, né? E tá alegre, feliz, sobre essa marca histórica para ele, e também fala sobre o jogo de ontem, 0-0 contra a equipe do Esportes. Vamos conferir o VT aqui no Placar Transamérica. 200 jogos com a camisa do Atlético Paranaense, como que você sai depois dessa partida? Principalmente, né, sem sofrer gols, que pro goleiro é algo muito bom, né? Eu estou muito feliz de poder estar alcançando essa marca pelo clube onde eu me sinto muito feliz e me sinto muito grato, apesar desses 200 jogos. A gente fala que futebol só marca jogador com títulos, né? Apesar de eu não ter conquistado títulos aqui ainda pelo clube, mas eu quero dizer nesse momento que eu cresci muito como pessoa e foi notório dentro da minha chegada em 2012 até hoje como eu cheguei e como eu me tornei. Então é uma gratidão que eu tenho pelo clube muito grande, não só eu, mas toda a minha família, que hoje praticamente todos moram em Curitiba e são torcedores do Atlético, e a gente tem um carinho muito grande pelo clube por ter me aberto as portas, por ter me acolhido tão bem, por ter me dado esse respeito, essa oportunidade de crescer como pessoa. A gente às vezes esquece de agradecer essas coisas, né? Porque às vezes a gente acha que é troca de favor, porque o clube tá te pagando e você tem que fazer o melhor, mas acho que da forma que o clube tem feito e da forma que o clube por toda essa estrutura que tem, por estar sempre ajudando não só a mim, mas a minha família também, tudo que precisa, isso me dá um conforto e a segurança de eu estar sempre despreocupado em fazer o meu melhor em campo. Então eu tenho aqui só gratidão pelo clube, eu espero que essa marca cresça cada vez mais e que eu possa também conquistar título pelo clube, para que eu possa cada vez mais me tornar uma pessoa importante dentro do clube, ajudando o Atlético sempre a bons resultados e em busca de vitória em campo. E você, Everton, gostou desse seu jogo de número 200? Então, acho que foi bom, né? Acho que apesar de a gente ter vindo aqui para buscar a vitória, acho que o empate aqui é muito bom, porque o Sport está fazendo um bom campeonato e é um time difícil de jogar aqui dentro. Acho que poucos times vieram aqui e ganharam deles esse ano e é muito difícil. Foi um jogo muito aberto, acho que com boas oportunidades para os dois lados. Acho que quem fizesse o gol primeiro ia acabar ganhando a partida. Eu, graças a Deus, pude ajudar o clube ali em 3 oportunidades de não deixar a bola entrar e outras bateram na trave, e a sorte também ajuda, né? Quando acho que está tudo bem, está tudo conspirando a favor, tudo ajuda. Então acho que enfim foi um bom jogo, foi um bom jogo para a marca de 200 jogos. Infelizmente a vitória não veio, mas o empate aí está de bom tamanho. Tá legal, tá aí o Everton, goleiro do Atlético. Quer dizer, não tem muito o que falar do Everton, a fase que ele passa, que ele atravessa no futebol e com a camisa do Atlético, sem dúvida nenhuma, teria que ter uma oportunidade na seleção brasileira. Rênio e Marcelo. Com certeza, né, Jorge? Já devia ter sido convocado pelo Dunga, né? Mas infelizmente, como ele está aqui jogando no Paraná, é meio difícil convocar jogador aqui do Paraná, independente do clube que o jogador esteja, né? E outra coisa, pela entrevista do Everton que eu vi ali, vai ser muito difícil tirar ele do Atlético. Pelo jeito, ele gosta muito do clube, e não é um jogador fácil de tirar ele, não. De repente, você tem uma proposta às vezes nem o dinheiro, ele está dando muita, porque é o que o Atlético fez por ele, né? Tá certo, ele está jogando bem, o Atlético tem que tratar ele super bem também. Mas eu acho que vai ter que ser uma proposta muito boa para ele tirar ele do Atlético. Toda a porque vida. Ele não vai querer sair por pouco, não, pela entrevista dele ali. Se o Everton deixar o Atlético, vai ter que contratar, trazer um goleiro também no mesmo nível. Não que esses goleiros que estão no Atlético hoje, né, reservas, não tenham condição. Mas o Everton, sem dúvida nenhuma, é o grande ídolo hoje da torcida atleticana. Salvou muitas, inúmeras vezes, né? Então, ganha isso aí. Aqui no Placar Transamérica vamos falar da Casa do Zé. Você que não conhece, está perdendo tempo. Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos do sul do Brasil. Carnes nobres de primeira qualidade e o melhor atendimento. Casa do Zé, na Gonçalves Dias 313, o telefone 3023-2029. Você que não conhece, você tem que conhecer. Fale com o Zé, com a Anice, ótimo atendimento, telefone 3023-2029, na Gonçalves Dias 313. O detalhe, mulher tem 50% de desconto, tem promoção também para casais, né? Você pode ir na Casa do Zé, um valor especial para você, casal,
compareça, Casa do Zé, na Gonçalves Dias 313, repito o telefone, 3023-2029, o melhor rodízio de espetinhos do sul do Brasil. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com mais informações, Paraná, Atlético, Curitiba, e vamos falar também do Londrina, aqui no Placar Transamérica. É pai e bola, voltamos já já. Oh, que saudade do... Meu irmão, olá minha irmã, eu sou o Padre Kleina e aqui no canal 59 Transamérica, ao meio-dia de todo domingo, a Santa Missa. Quero convidar você e sua família para que juntos possamos participar desse encontro com Deus. Domingo, ao meio-dia, aqui no canal 59 Transamérica. Espero você, até lá! Cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023-2029. A LM Telecom, empresa especializada em serviços de radiocomunicações, está pronta para atender feiras, eventos, shows, empresas, colégios e demais segmentos, na locação de rádios comunicadores profissionais, modernos e práticos. A LM Telecom dispõe também de venda e manutenção de projetos técnicos de radiocomunicação, além de desenvolver projetos de transmissão de dados e imagens de produtos com a mais alta performance disponível no mercado. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. Ligue 3024-1200. A Transamérica é a maior rede de rádios FM do Brasil. Presente nas principais capitais e em mais de 50 cidades. Referência em programação musical e promoções criativas. Audiência qualificada, consolidada em todo o país. A Transamérica é som no rádio, é imagem na internet, é música pelo celular, interatividade nas redes sociais. A Transamérica é a sua rádio, onde você estiver. Legal, estamos de volta com o Placar Transamérica. Vamos juntos até as 20 horas e 30 minutos. Paraná Clube jogou em casa. A última partida se despediu da sua torcida, mas com derrota 2-0, perdeu para o Bragantino. O torcedor saiu bravo, né, com o não rendimento, o bom rendimento do time na Vila Capanema. Um resultado que também não interferiu em relação à posição, né, do Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor esperava realmente uma vitória, ou um bom futebol, né, Enio, Marcelo? Eu acho que o Paraná tinha que, no mínimo, dar uma satisfação para a sua torcida e ter ganho esse jogo com o Bragantino, porque era o último jogo do ano em casa, né, Joel? E mais uma vez o Paraná pifou em casa, né? O Paraná esse ano perdeu muitos jogos em casa. Se o Paraná não perdesse tantos jogos em casa, ele teria chance até de classificar, mas perdeu muito para estar pagando agora o prejuízo do início do campeonato. Muito mal feito o campeonato, né, para o Paraná. Começou muito mal. Planejado. Houve muitas mudanças, né, no Paraná, treinadores, quer dizer, ficou difícil a situação. Esse jogo é um jogo que valia mais para o Bragantino, né, que ainda almejava buscar a classificação para a Série A.
Mas, por isso que ele buscou desde o início e esse jogo ficou barato, hein? É para ter sido um placar bem mais elástico. Viu, Marcelo e Gel? Outra coisa que faltou para o Paraná mais uma vez esse ano foi o planejamento, né? O planejamento do Paraná mais uma vez foi 0, porque contratou vários jogadores para várias posições, só atacante vieram 13. Dos 13, só um foi aproveitado, que é o atacante Henrique, que é do Atlético Mineiro. O restante, nenhum aproveitou. O próprio Carlão chegou com uma fama em 2 jogos, fez 5 gols, se me falha a memória. Nunca mais fez gol. Quer dizer, então, muitos jogadores para pouca coisa, né, João? Tem que talvez contratar menos jogadores, mas de melhor qualidade. Em 10 meses, 3 treinadores, né? Quer dizer, Nedo, depois o Fernando Diniz, o Fernando Miguel assumiu. Foi difícil a situação. Em relação a essas mudanças também dos treinadores e com um elenco sem qualidade, sem muita qualidade, né? 40 jogadores, mas sem qualidade. Eu acho que, pelo menos, eu entendo que o ano que vem... O ano que vem tem menos. Eles têm alguns jogadores da base de qualidade. São aquele Ricardinho agora, né? lá é um jogador, como é que o Giba fala, é um jogador versátil deles? Agradável, vamos dizer assim. É um jogador que pode somar para o Paraná Clube. Então, acho igual o Ricardinho, deve ter alguns outros. Sim, mas o Paraná o Ricardinho é um meia no Paraná Clube. Aliás, o Giba fala, jogador interessante. Mas o Ricardinho é um jogador do meio do Paraná. Isso. E no Paraná Clube, o campeonato todo, ele vem jogando como um ala, né? Aí ele tem que se definir, ou ele vai ficar como ala ou como um meia, né? Porque daí nem ele sabe o que ele quer, daí fica difícil pro treinador. O treinador coloca ele como lateral, como ala, de repente usa no meio. Tem que o jogador também fica meio que por isso ele tem que ser assim. Lógico que o jogador tem que ter várias opções pro técnico, mas uma vez ou outra, não o campeonato todo jogar numa ala se eu sou meia. Ele não vai dizer pro treinador que não quer jogar, só que ele tem que chegar uma hora e dizer assim, eu quero ser meia, eu jogo uma vez ou outra, não o campeonato todo. Porque não é possível que na base do Paraná não tem um ala direito da base. Vamos ver, porque o Paraná Clube conquistou um título aí de base aí, eu acho Paranaense, né? Sub-19. Em cima do Londrina, inclusive. Deve ter, com certeza, aí 4, 5 jogadores com condições de vestir a camisa do Paraná. 19 anos já está pronto para jogar. Eu disse esses dias aqui, se o jogador com 19 anos não tiver condições de jogar no profissional, então ele tem que mudar de profissão, porque com 19 anos você tem que estar preparado para jogar no profissional. Sim, se o Thiago Lopes, não é o horário do Curitiba, já passou, mas o Thiago Lopes, se não me engano, tem 19 anos. Verdade. Aqui no Placar Transamérica, nós falamos agora do Londrina, né? E o Londrina que não iria se decepcionou, mas tinha condições, na verdade, de conquistar o título da Série C do Campeonato Brasileiro, até porque foi para Goiânia com uma vantagem. Mas o Henry Xavier está chegando para falar da Série C do Campeonato Brasileiro, falando do Londrina, aqui no Placar Transamérica. Tudo bem? Um abraço, boa noite, Henry. Não deu mesmo para a equipe do Londrina, viu? Grande abraço para você, para o pessoal da TV Transamérica, mas ficou de bom tamanho, porque o Tubarão está na Série B do ano que vem, junto com o Paraná Clube. É o futebol paranaense mais fortalecido nessa competição. No último sábado, o Londrina enfrentou a equipe do Vila Nova, lá no Serra Dourada, na cidade de Goiânia, e perdeu pelo placar de 4-1. Com mais de 40 mil pessoas, o Vila Nova conquistou o seu segundo título, o outro foi conquistado em 1996. O Londrina até saiu na frente, gol marcado por Bruno Batata. Aí as possibilidades do Tubarão só aumentaram, porque o Londrina havia vencido o jogo de ida pelo placar de 1-0, mas depois o Vila Nova se recuperou. Aos 6 minutos, Ramírez empatou e aos 11, Moisés virou a partida. Logo após, Silvio marcou para o Tubarão, mas o árbitro anulou o gol do Londrina. Aos 6 minutos, o Meiazotti, que entrou no intervalo, alteração ousada do técnico Márcio Fernandes, marcou o terceiro do Tubarão. E depois, no finalzinho, o jogador Moisés fez o quarto. Com a vitória de 4-1, o Vila Nova foi o campeão da Série C. Patrick, Juan e Bruno Batata foram expulsos pelo lado do Londrina. Moisés foi expulso pelo lado do Vila Nova. O Tubarão acabou a partida com 8 jogadores no gramado, mas perdeu o título por 4-1. Na volta, uma festa gigantesca da torcida. O time chegando no aeroporto de Londrina e a torcida esperando o Tubarão para comemorar o vice-campeonato e o acesso para a Série B de 2016. Agora, o Londrina entra em férias e volta somente no Paranaense. Tubarão que tem calendário cheio para o ano que vem. Já o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B do ano seguinte. E o gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, já afirmou: o Tubarão vai brigar pelo acesso para a Série A de 2017. Eu volto aos estúdios do Placar Transamérica com você.
Legal, hein? Aí o Henry com as informações do Londrina, Série C do Campeonato Brasileiro. O Londrina levou 4-1, ninguém esperava, na verdade, um resultado, uma goleada dessa. Até porque foi o favorito, jogava por empate fora de casa. Mas valeu, acho que a campanha que o Londrina fez esse ano de 2015, conseguindo aí um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, foi muito importante. Importante demais, né, Gé? O primeiro ano que o Londrina disputou a Série C já subir para B, quer dizer que o Londrina fez um planejamento correto, né? Porque em menos de um ano já está na Série B e a previsão do Londrina já ser próximo a 2016, tentar a Série A, não que ele vai subir. Exato. Então o planejamento do Londrina está certo. Eu coloco o Londrina como um dos favoritos para subir para a Série A em 17. O Sérgio Malucelli já anunciou, inclusive, que vai formar um time forte para disputar e para subir para a Série A do Brasileiro. E tem condições, na verdade, a cidade de Londrina, em disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. E tem uma parceria aí do Sérgio com o Luxemburgo, quer dizer, tem jogadores de qualidade. Tomara que o Londrina consiga. E ele tem o Juan Figa também, uma parceria, né? Também. Com o Juan Figa também. Tá vivo esse Juan Figa ainda? Nossa, quando eu acho que eu tinha 15 anos, que eu já tinha 80, pô. Então tá bom. Você vai acompanhando o Placar Transamérica. Vamos falar agora da LM Telecom. Você vai fazer aí uma festa, um evento, né, na sua empresa mesmo. Você tem que contratar uma empresa de credibilidade. LM Telecom, rádio de comunicação profissional para a sua empresa ou seu evento. LM Telecom, venda, locação e manutenção. LM Telecom 3024 1200. Aí fica tudo mais fácil. Com a empresa de credibilidade, né, você consegue fazer aquele grande trabalho na sua empresa e também um grande evento que você vai realizar. 3024 1200 LM Telecom. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta para falar mais de Curitiba, Paraná Atlético, também a próxima rodada, Série A do Campeonato Brasileiro, classificação, também Série B do Brasileirão, aqui no Placar Transamérica. Voltamos já já. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Joãozinho Ribeiro e quero te convidar para assistir o meu programa aqui na TV Transamérica, de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. O programa do Joãozinho Ribeiro é um programa humanitário que presta ajuda às pessoas e mais, presta um grande serviço comunitário. Quer ver só? Olha a credibilidade do programa, olha essa rua como estava. Os moradores pediram, reivindicaram aqui no programa do Joãozinho Ribeiro para que fosse feito o asfalto nessa rua. Nós pedimos à Prefeitura Municipal de Pinhais, batemos na porta do prefeito Luizão e dá uma olhada só como está a rua agora. A gente mostrou antes e agora a gente mostra o depois. O programa do Joãozinho Ribeiro vai ao ar na TV Transamérica de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite. Eu espero por você. Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023-2029. A LM Telecom possui um laboratório técnico para manutenção em toda a linha e marca de rádios comunicadores profissionais. Orçamento sem compromisso. A LM irá coletar seu equipamento no local. Basta nos ligar e agendar a sua coleta. Qualquer que seja a sua necessidade em rádios comunicadores profissionais, a LM Telecom está pronta para atendê-lo. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. LM Telecom, tecnologia em radiocomunicação profissional. Ligue 3024-1200. A Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. A Transamérica Light Curitiba, além de uma programação musical selecionada, apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver.
E aí, Tamandas? Beleza? Vamos fazer aquela gravação pra Transamérica? Cara, tô cheio de serviço aí, gravando a banda, fazendo a produção do Upload. Agora, pô, tá muito compromisso. Fala um abraço ao pessoal do Upload aí. Brincadeira, galera. Sejam bem-vindos ao Estúdio Universal Mix, um local projetado e climatizado, com equipamentos de alta performance, perfeito para a gravação de CDs, EPs, videoclipes, pocket shows, ensaios, jingles e propagandas. Entre no site universalmixstudio.com ou ligue no 3272-0099. Estúdio Universal Mix. Olá, tudo bem? Olha, não esqueça, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui na Transamérica, nós temos um encontro marcado. É o programa Toda a Tarde. Informação, entrevistas e muita descontração. Eu espero por você. Legal, estamos de volta com o placar Transamérica, informações do Atlético, Curitiba, Paraná e também falamos do Londrina, essa derrota 4-1 na Série C do Campeonato Brasileiro. Telespectador ligado, acompanhando aqui o placar Transamérica em Campo Largo, no Ferraria, em Campo Largo, acompanhando lá no Boteco do Jorjão. Imagine se não está tomando uma, jogando a sinuca esse horário, com certeza. Rapaziada aí, ó, do Boteco do Jorjão em Campo Largo. Segura essa aí, ó. Eu vou ter Romópolis lá. Tem Romópolis, com certeza. Então vamos pra lá. Grande abraço ao pessoal do Boteco do Jorjão em Campo Largo. Tá lá o Mário Duque. Alô, Mário Duque. Também a Tatiane, o Jorginho acompanhando o placar Transamérica, o Eduardo e também o Jorge Luiz. Um abraço, rapaziada. Lá no Bar do Jorjão em Campo Largo, acompanhando aqui o placar Transamérica. Obrigado aí pela audiência. Sessão Maguila, vai lá, Eli. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do Juca, ou lá no Alto da Quinta. Você vai tem 55 anos aqui em Curitiba. E esteve tão ligado vendo a gente na telinha. Esse dia eu e o Joel damos uma passadinha no bar do Juca, lá fomos muito bem tratados. Doutor Sérgio, né? Doutor Sérgio, um abraço ao doutor Sérgio. Vocês gostam do Sereno também, cara? Mais ou menos. Mas era 8h30 da noite. Você tem na Sessão Maguila, aproveita. Aproveita. Então tá bom. Não que isso. Bom, então eu vou mandar um abraço aqui pro Jadir Sete, né, que é diretor do Iguaçu, e também pro presidente, o Romeu Estival. Estive lá no último sábado acompanhando, transmitindo o jogo Iguaçu contra o Vila Fani. Obrigado pela recepção, realmente fantástico. Um grande abraço, o Cuca também estava lá, está de férias. Um grande abraço pessoal do Iguaçu e da Suburbana acompanhando aqui o placar Transamérica. Bem, vamos falar agora do Atlético. Valeu. O Atlético que acabou empatando em 0-0 contra a equipe do Sport, tem um Flamengo agora pela frente. Eduardo Destre de volta aqui no placar para falar mais do Rubro Negro. Vamos nessa, Destre. Muito bem, a gente retorna aqui no placar Transamérica desta segunda-feira, destacando o Atlético fora das quatro linhas, tentando projetar a equipe rubro-negra para o ano de 2016. E é exatamente isso que vai acontecendo nos bastidores da equipe rubro-negra. Até porque alguns jogadores já vêm sendo assediados por outras equipes. Casos, por exemplo, do goleiro Everton, que tem proposta do Grêmio e do Internacional de Porto Alegre. Recentemente completou 200 partidas vestindo a camisa rubro-negra e, consequentemente, desperta o interesse de outras equipes. O zagueiro Cadu também interessa ao Grêmio porto-alegrense e à equipe da Ponte Preta. Dificilmente vai permanecer no time atleticano. O volante Otávio interessa ao futebol europeu, mais precisamente ao futebol da Alemanha e também ao futebol português. Meio-campista Nicão tem uma proposta do futebol da China. O time é o time do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Nicão, que caiu nas graças da torcida atleticana, é hoje um dos principais pilares da equipe, juntamente com o goleiro Everton e também com o Walter. Aliás, esta é a situação mais complicada e tratada às 7 chaves, com muito segredo e com muito esmero pela direção de futebol do Furacão. O Walter tem os seus direitos econômicos ligados à equipe do Porto de Portugal, que não admite reemprestar o jogador. O Porto até admite a venda dos direitos econômicos ou parte destes direitos a uma equipe brasileira. E o Atlético terá que pôr a mão na grana, mexer no bolso, se tiver o intuito e interesse, e realmente o tem, de manter o Walter na equipe atleticana.
Quanto a um possível interesse do Vasco no futebol do Walter, isso já foi descartado. O atleta quer ficar no Atlético Paranaense, cabendo apenas uma conversa entre o Furacão e o Porto, acertando a parte financeira. O Walter pode até ficar para a temporada 2016. Por fim, outro que não ficará no Atlético para o ano que vem é o atacante Cléo. Esse aí não faz muita diferença, está indo para o futebol grego. O Cléo, portanto, não ficará no Furacão visando 2016. A direção de futebol do rubro-negro já começa a observar outros mercados emergentes. Existem jogadores disputando a Indian Super League, o campeonato indiano, que podem retornar. Outros atletas que foram emprestados para a Ferroviária de Araraquara terão esta parceria mantida e vão ganhar aí cancha, como a gente diz no futebol. E é claro que outros atletas, principalmente do interior de São Paulo, estão sendo observados e podem a qualquer momento acertar o seu ingresso num futuro breve na equipe atleticana. Por hora, eu volto com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, tá aí o Eduardo Destre com mais o Atlético aqui no Placar Transamérica, que começou a pipocar, né? A ligação aqui para Transamérica através do 3240-5940. Obrigado, né, pela audiência. O pessoal de Campo Largo acompanhando, pode ligar para cá se quiser participar ao vivo, 3240-5940. Quem está acompanhando também o Placar Transamérica lá em Colombo é o Renato. Um grande abraço pro Renato. Meu amigo Roberto Winsa ligado e o Dr. Rubens Recalcate acompanhando aqui o Placar. Um abraço pro Recalcate, viu, meu amigo. Um abraço pra galera. Bom, o Atlético tem esse compromisso contra o Flamengo, né? O próximo compromisso do Flamengo. Está de bem com a vida, eu acho que agora é só administrar, né, a situação, ou seja, conseguir uma vitória para poder pelo menos o torcedor ficar um pouco mais feliz, não, Marcelo, Enio? Eu acho que o Atlético primeiro vai ter que, também pouco a pouco, tem que ganhar do Flamengo, né? Porque vai ser o último jogo em casa do ano, então tem que deixar a torcida contente, tem que ganhar do Flamengo. Depois com o Santos, quem sabe belisca um pontinho lá também, ou até a vitória, porque o Santos também vai estar com um time misto jogando lá, em virtude da Copa do Brasil, né? Agora o principal Atlético, se ele quiser um título em 2016, começa por um grande goleiro. O grande goleiro já está lá na Baixada, que é o Everton. Renova com o Everton, não venda ele, apesar que o Everton tem contrato até 2017. Outro é o Walter, que se deu muito bem. Apesar que todo mundo critica o Walter, que ele é gordo, mas ele é um jogador que deu retorno ao Atlético. Não para o Atlético, para o elenco, para todo mundo. E outro é o Nicão, né? Ele já tem 3 jogadores que ele não pode deixar sair. Na minha opinião, esses 3 têm que renovar urgente, renovar o contrato com eles, ou negociar com o Porto. Agora com o Porto a negociação vai ser mais difícil, viu, Joel? Porque o Porto não quer emprestá-lo. O Porto só quer vendê-lo. E o que vai acontecer? O Atlético, sabe que o Atlético não gosta de investir muito em jogadores se for muito caro o preço, né? Apesar que o Walter tem uns 24 anos, acho que se não me engano. Tem mais, né? O Walter é novo. É novo, o Walter é novo, o Walter é um cara novo. Ele começou muito cedo, então. Mas o detalhe aí no time do Atlético, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Atlético precisa. Ele tem de 24 a 28, não tem mais que isso. Ele é um cara novo. Não, mas até hoje, jogador até 29 anos é. Não, ele tem de 24 a 28 anos. Mas para o ano que vem, acho que o Atlético precisa aí de pelo menos 2 zagueiros, 2 jogadores bons, meio-campo, laterais, um lateral esquerdo, para poder fazer um grande campeonato. Agora, quanto ao Cléo indo a jogar no futebol grego, eu estou falando como jogador, não como pessoa. Para mim, pode liberar, quanto antes liberar o Cléo é bom. Porque 2015 ele não provou nada. Cléo, De La Torre, não somaram nada esse ano no Atlético. Tanto é que não estão nem jogando. O Cléo é uma piada, cada jogo a gente via a cara do torcedor, cara, de insatisfação, não dá para acreditar, mas o Cléo De La Torre, o De La Torre foi uma peça que poderia render muito mais. O porquê que não rendeu? Porque ele iniciou bem no Atlético. Depois que ele foi pro time da Inglaterra, Atlético hoje é muito difícil. Antes de ele ir pro time da Inglaterra, ele vinha jogando super bem no Atlético. Depois que ele voltou da Inglaterra, do time do Júlio César, ele não foi mais o mesmo De La Torre. Mas para jogar no Atlético hoje é difícil, tem que jogar muita bola. A pressão é muito grande, a pressão é muito grande no torcedor atleticano. Então o jogador tem que ter qualidade, né? Não que esses jogadores não sirvam para jogar. De repente outra equipe não se deu bem no Atlético, não está bem no Atlético, de repente vai para uma outra equipe. Uma coisa muito séria, Joel. O Atlético mais o David, que é o ídolo da torcida, para mim, o David é o top jogador. Esse ano o David não fez um bom campeonato. E a torcida já começou a pegar no pé dele. E o David tem um histórico enorme no Atlético Paranaense. Jogou só no Atlético. Tem mais de 200 partidas também no Atlético. E esse ano o David não foi bem. Mas o David ainda tem crédito. Agora a Cléo De La Torre não tem crédito nenhum. Mas aí vem aquele que eu digo, eu inclusive falei essa semana, o elenco do Atlético, entendeu? Não adianta. Tem o Walter, que é um grande jogador. Tem o Everton, o grande goleiro. De repente o David, que é um jogador, o Otávio, na verdade, que
que é um jogador também num nível muito bom, mas tem que ter outros jogadores para ajudarem, né? O próprio Walter no ataque. Essa é a grande realidade. Bom, vamos falar do Curitiba. O Curitiba que tem esse compromisso importantíssimo contra a equipe do Palmeiras, venceu o Santos, faz parte do passado. Daniel Rodrigues fala do Verdão aqui no Placar Transamérica. Daniel. Muito bem, retornando aqui no Placar Transamérica para falar mais a respeito do Curitiba, vamos falar a respeito de Pachequinho, que foi o escolhido para ser o técnico interino após a queda de Ney Franco e com a derrota diante do Corinthians, mas um bom futebol apresentado, Pachequinho foi efetivado no comando alviverde. Teve 10 dias para trabalhar a equipe para a partida contra o Goiás, lá no Serra Dourada venceu pelo placar de 3-1, depois da confirmação da sua efetivação no cargo de treinador. E contra a equipe do Santos, a vitória pelo placar de 1-0 e a combinação de resultados na rodada tiram o Coritiba momentaneamente da zona do rebaixamento. Pachequinho estreou no Couto Pereira, mas de forma um pouco diferente, sem torcida, já que o Coritiba acabou sendo punido pelo STJD. E Pachequinho fala de como foi estrear no Couto Pereira vazio. Em categoria de base, a gente joga no Couto aí, não tem muita torcida, né? E profissional, não. Não tive como atleta e também é a minha primeira vez atuando como treinadora aqui no Couto Pereira. É diferente, claro. Você não tem a torcida ali cantando, gritando, incentivando. Mas, ao mesmo tempo, eu passei pelos atletas. Independente se o estádio está vazio, a gente tem que fazer o nosso dever. A gente tem que jogar com vontade, como se o estádio tivesse lotado. Eu sei que é difícil de eles entenderem isso, mas temos que jogar como se nada tivesse acontecido e uma postura aguerrida, né? Então, claro que é estranho, mas ali quando rola a bola começa, tenho certeza que o jogador se concentrado acaba não interferindo no rendimento. Tá aí a palavra do técnico Pachequinho. Verdão de folga nessa segunda-feira e retoma as atividades amanhã, visando o compromisso diante do Palmeiras no final de semana. Informações do Curitiba no Placar Transamérica, o comando volta aos estúdios. Valeu, Daniel. Com as informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Quer dizer, o Curitiba com esse jogo contra o Palmeiras, nós já falamos aqui, é um jogo difícil. Mas pelo embalo que o Curitiba vem, desde contra o Corinthians, eu acho que foi até prejudicado, acho que não, foi prejudicado contra o Corinthians em relação à arbitragem. Conseguiu a vitória importantíssima contra o Goiás, agora contra o Santos. Quer dizer, o jogador está motivado, né? E o Pachequinho tem conversado muito com os jogadores, até a parte individual ali, deixando o jogador à vontade para que eles possam render e colocar o seu futebol que tem, né? O potencial dele de campo. Isso é muito importante, a chegada do Pachequinho acertou a casa. E outra coisa foi o retorno do Alisson Maia na zaga. Aí você vê, enquanto ele estava como titular junto com o Juninho, o Curitiba conseguiu 8 partidas de invencibilidade. De repente sacaram ele, a defesa acabou, se perdeu, foram 5 derrotas consecutivas. Retornou o Alisson Maia, o Curitiba voltou ao pleno. Você vê como um jogador faz a diferença. E a entrada do Thiago Lopes, que também é da base, fortaleceu o time do Curitiba. Pacheco, querendo ou não, é da base também. Então, o conserto do Curitiba veio da base. Não precisa muitas vezes buscar fora, pagar 150, 200 mil para um jogador. Mas dessa está dentro da casa a solução financeira e técnica da equipe. A zaga do Curitiba vinha muito bem, como o Nordão falou, tanto o Juninho como o Alisson Maia, né? De repente tiraram ele, a gente não sabe o porquê, o Curitiba começou a perder, porque o Rafael Marques também é outro que no Curitiba, 2016, se eu sou da comissão técnica, não renova com o Rafael Marques. O Kleber, o gladiador, outro, ele tá mais gordo que o Walter, falei isso ontem, vou repetir, ele tá mais gordo que o Walter do Atlético, então um jogador que custa o benefício pro Curitiba 0, o Kleber tá jogando com o nome, não sei se você pensa assim, Marcelo? Toda a vida. Kleber não rendeu nada e mais, ele prejudica o futebol do Henrique Almeida porque ele joga junto, ele joga colado. Isso qualquer um vê. E tanto que prejudicou muito o Henrique ontem. E mesmo assim o Henrique conseguiu ainda superar ele. Você que acompanha mais, o que aconteceu com o Evandro? Que tem onde nós fizemos levantando. Por que o Evandro que vinha bem no campeonato só pode ser o problema de não vem jogando? O que está acontecendo com ele? O problema é contratual, certo? O empresário dele que é um valor muito que é o Bernardo que jogou no São Paulo. Isso eu falei, é o Bernardo que jogou no São Paulo. O Curitiba parece que o contrato dele vence agora 31 de dezembro. Aí ele começou a fazer gol, que o fato é notório, todo mundo sabe. Aí de repente o Curitiba pegou nele e escanteou.
porque o empresário não quis renovar com ele? O que houve? Não, o valor que pediu pro Curitiba é fora da casinha, é um valor altíssimo. Então esse jogador que tipo, fez a base no Curitiba, ele não fica para 2016 no Curitiba, Difícil. você acha? Bom, eu acho que o detalhe importante em tudo isso aí é procurar renovar com o Henrique Almeida, né? O Botafogo tem interesse, quer que o jogador retorne. O Cruzeiro já fez uma proposta muito alta e vai ser muito difícil o Henrique continuar. Bom, complicada a situação. Só um pouquinho, você falou antes do abraço, acabei pulando, então já posso... Sessão Maguila? Sessão Maguila. Marcos de Jesus, lá de Tamandaré. Pô, ele assiste o programa todos os dias e acaba esquecendo de mandar um abraço. Torcedor do Paraná Clube e faz um bom trabalho comunitário lá em Tamandaré. Ele tem um bar lá em Tamandaré? Não tem bar não, mas ele foi um companheiro meu de trabalho pensei que você fazia uma permutinha com ele, depois ia tomar uma gelada lá. Mas ele gosta de um sereno também. Gosta de sereno? Bom, é legal, é dos nossos. Bem, vamos falar então do Campeonato Brasileiro, conferir então os resultados, classificação e próxima rodada. Nós tivemos aí já a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos esse final de semana. Palmeiras 1, Cruzeiro também 1, Corinthians venceu 6-1 São Paulo, torcedor do São Paulo, Joinville 1, Vasco 2, Atlético Mineiro 2, Goiás também 2, Internacional venceu o Grêmio por 1-0. Flamengo 1, Ponte Preta também 1, Fluminense 3, Avaí 1, Curitiba venceu o Santos por 1-0, o Sport empatou em casa em 0-0 com o Atlético Paranaense, Figueirense com a Chapecoense também 0-0. Resultados da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificação, o campeão brasileiro 2015, Corinthians com 80 pontos, Atlético Mineiro 66, o Grêmio em terceiro com 62, o São Paulo na quarta colocação, 56. Internacional quinto colocado com 56, sexto Santos com 55, na sétima colocação, Sport 53, oitavo Cruzeiro 52, a nona colocação Ponte Preta com 51, décimo colocado Palmeiras com 50. Classificação do Campeonato Brasileiro, 11º colocado Flamengo 49, 12º Atlético Paranaense 48, 13º Chapecoense com 47, 14º Fluminense 46, 15º Curitiba com 40, 16º Figueirense também com 40 pontos. Lá na zona vermelha, na boate azul, né? 17º Avaí 38, 18º Vasco com 37, o 19º Goiás com 35, o já rebaixado Joinville na 20ª colocação com 31 pontos, classificação do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada é a 37ª rodada do campeonato, sábado, 17 horas, São Paulo e Figueirense. Sequência do campeonato, às 19h30, Fluminense Internacional. Teremos ainda Avaí, Ponte Preta às 21 horas, jogo importante para o Avaí também. No domingo, 17 horas, Cruzeiro e Joinville, Grêmio e Atlético Mineiro, Vasco e Santos, o Sport jogando contra a equipe do Corinthians. São os jogos do Campeonato Brasileiro. Domingo, 18 horas, Chapecoense e Goiás, Palmeiras e Curitiba. Jogos do Campeonato Brasileiro para a próxima rodada deste final de semana. Quer dizer, rodada importante, chegando nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Curitiba joga com o Palmeiras já sabendo de todos os resultados, podendo se livrar já da Série B do Fantasma já no jogo contra o Palmeiras. Tá certo, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso Placar Transamérica. Um abraço, Enio. Outro abraço a você, Leonardo. Até amanhã, né? Até amanhã, estamos juntos. Beleza, um abraço para a rapaziada que acompanha aqui. Até a semana que vem, eu. Tá certo, tá de folga uma semana. Bem, vem aí o nosso Joãozinho Ribeiro. Fique ligado aqui na Transamérica. Um abraço e até amanhã. Eu vim parando no caminho para chegar de madrugada. O conhecido como domador de China, de fazer uma faxina nos peitos da mulherada. Se alguma tia que não quer tio na boca, eu faço ela ficar louca só na base do retorço. Eu sou manhoso do cabo da beijaria, quem aqui não arrepia com um beijinho no pescoço. Eu vou beijar a grandona e a pequena.